Bom dia novamente, pessoal. Hoje a gente está dando sequência no nosso webinars. O assunto de hoje é o Analytics e como que a análise inteligente de informações pode otimizar a experiência dos usuários, né? Então, a gente vai decorrer bastante sobre essa funcionalidade que é até pouco conhecida por muitos clientes, inclusive. Eu, para quem não me conhece ainda, sou Luan, Head de Soluções na Populus. Gabriel Amorim. Opa, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou o Gabriel Amorim, Sales Engineer aqui na Populus. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai levar para vocês hoje de Analytics. Então, um pouquinho sobre a história e um pouco de quem é a Populus, né? A Populus é especialista, nosso foco maior é sempre em end user, na experiência do usuário, né? Nós criamos a Populus e tentamos manter esse discurso e essas raízes fortes até hoje, focando sempre na experiência dos usuários. Porque no final das contas, quando a gente fala de analytics, né, Gabi? Se a gente fala de analytics, fala de cloud, o que muda, o que não muda, no final das contas, é a experiência, é o usuário que tem que estar satisfeito com o que a gente está entregando para eles. Então, parte do que a gente exercita diariamente ali é em como manter essa experiência, né? Em como que o usuário está sempre engajado. Então, hoje a gente é líder e especialista em end user, a gente fala em end user porque todas as nossas soluções, elas afunilam num único objetivo, né? E hoje o time está ainda mais capacitado, né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Os parceiros atuais, a gente tem duas novidades de parcerias, né? Aqui na Populus são parceiros estratégicos e novos, a Citrix, Google e Nutanix são parceiros de longa data, que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? E agora a gente compôs o portfólio junto com a Akamai e Veritas também. E especificamente sobre Citrix, nós tivemos a felicidade em no Summit, né? Summit do ano passado, né? 2020. Obviamente a premiação é computada no ano sempre anterior, né? Aquilo que a gente fez em 2019. Exato. E a gente teve a felicidade de novamente ser agremiado como parceiro do ano, parceiro América Latina, Workspace Cloud. Isso é o terceiro ano consecutivo. Isso é sinônimo e resultado de um time extremamente competente que nós temos aqui. Então, a gente tem ações também de treinamentos internos, e alguns deles são até replicados para os clientes, né? Mas a gente procura sempre manter o time mais engajado e o mais capacitado possível, né? E as premiações é o que a gente sempre brinca aqui, elas coroam um ano de trabalho, um ano de esforços da equipe como um todo. Indo diretamente para o assunto do dia, Analytics. Então, a estratégia do Analytics é bem interessante. Quando a gente faz apresentações, né, quando a gente está falando ali de Citrix Cloud, a gente está falando do ambiente como um todo Citrix, a gente tem sempre o perímetro digital seguro que a gente chama. Então, o Analytics vem para fechar esse ciclo, né? A gente tem ferramentas de análise de endpoints, de gestão de endpoints, de dados, aplicações e desktops, e o Analytics ele faz ali o papel de compor esse ecossistema como um todo, trazendo insights, trazendo informações, né? A gente tem percebido que essa mudança que a pandemia nos forçou, né? Nos trouxe uma nova realidade. O Analytics tem sido cada vez mais uma ferramenta estratégica para quem administra, para a TI, né? É o perímetro digital seguro dos administradores, né? A Citrix sempre foi muito voltada ao end user, a ter o perímetro digital seguro do usuário. E o Analytics, ele nada mais é do que o perímetro digital seguro de quem administra tudo isso, né? Perfeito. Muito se olha e tem que se olhar mesmo para o usuário, né? Acho que o objetivo é sempre ter a melhor experiência possível para o usuário, mas também não esquecendo a administração. Acho que é também uma vertente importante. Você sempre está
próximo, porque a experiência ela é parte da administração bem-sucedida também. Exato. Então, o que a gente percebeu nessas novas eras, né, ainda em pandemia e já projetando, a gente tem também interações com os nossos clientes de como a Populus e como o mercado já está se projetando para esse cenário pós-pandêmico. Parte disso também é muito da administração e de como você consegue coletar essas informações e tomar a melhor decisão possível, né? Exato, perfeito. Ponto importante também, pessoal, o Analytics é uma ferramenta composta dentro do portfólio SaaS da Citrix, né? Dentro do portfólio Citrix Cloud, né? O legal dele, mais adiante a gente vai ter uma demonstração, a gente vai falar mais aprofundado tecnicamente sobre como tudo isso funciona, mas ele é um painel único, onde você tem informações tanto de segurança quanto desempenho das sessões também, tá? E até uma parte ali de produtividade também. Então, não que esse seja o objetivo principal, mas você ter ali as informações coletadas de diferentes fontes num único local facilita para não ficar trocando ali de uma tela para outra, né? Não ficar chaveando de um lugar para outro para ter a mesma informação. A coleta das informações, elas vêm de diferentes fontes. Então, a gente chama de data sources. Então, a gente tem coleta dos usuários, né? Tanto da ponta quanto do meio de acesso que esse usuário está fazendo, dos dispositivos, dos dados, né? E das sessões propriamente dita. Então, a coleta de informações, né? Vamos imaginar que o flow, o fluxo, né? O Gabriel vai falar detalhadamente depois, tecnicamente, sobre, né? Mas o fluxo de coleta de informações é basicamente assim, o Analytics ele capta de diferentes fontes, Exato. Todas as informações ali de como que está o tempo de logon do usuário, se ele está acessando de um dispositivo novo, se não está, né? Depura e processa tudo isso em machine learning e baseado em policies e thresholds que os administradores definem, ele toma alguma decisão ou te dá alguma informação mais relevante do que está acontecendo, né? E sempre dividindo nesses 3 principais ferramentas, digamos assim, né? Features dentro do Analytics: Security, Produtividade e Performance, né? Aqui nós trouxemos um pouco de informações, né? Algumas matérias que a gente tem acompanhado, dando fundo e sacramentando aquilo que todo mundo já deve estar ouvindo bastante, já deve estar imaginando, que a gente deve viver uma nova era, uma nova situação para todo mundo pós-pandemia, né? Lembrando que a gente ainda está vivendo aqui o cenário pandêmico, mas pós-pandemia, ao que tudo indica, a gente vai ter uma nova realidade também, né? E como se preparar para isso? Teve até um caso curioso, o Gabriel até participou com um time, de um usuário, determinado cliente nosso, em dado momento da manhã e do início da tarde, tinha uma reclamação de lentidão, não consigo gerar relatório, estou tentando gerar relatório do SAP aqui, e só nesses horários específicos eu não consigo, fica muito ruim para mim. E ali se passaram alguns trabalhos, naquele momento em específico, esse cliente não tinha o Analytics, e é um case interessante que nós temos hoje, esse cliente utilizando o portfólio todo de Analytics, e a gente não tinha, então ficava aquela briga, né, de, poxa, pode ser você como pode ser eu, e como era antes, né, se a gente fizer um paralelo de como que era antes a situação. Ali dentro da empresa, nós tínhamos o controle, né, mesmo que não fosse um controle total, tinha as informações, então sabia de que rede que o usuário estava vindo, e eventualmente podia trocar a rede dele, ou até tinha ali um estoque de um computador, fala, cara, o suporte já leva até um computador, troca na hora ali, faz um teste, logo com outro usuário. A gente perdeu um pouco isso, né, com o home office, porque de fato você depende muito mais de uma infraestrutura que não tem controle. E por mais que a gente tenha mecanismos e tente manter os dispositivos sempre atualizados, a gente sabe que conexão, principalmente no Brasil, não é nada muito confiável. Exato. Né? Como investigar tudo isso do lado do usuário, ainda estando Exatamente. em casa, né?
essa é a principal dificuldade que nós encontramos nesse cenário de pandemia, como o Luan comentou. Quando o usuário estava no escritório, era muito mais fácil você ter ali a investigação de fato, onde está o problema do usuário. Quando ele foi para a casa dele, como que você avalia a performance de internet, se de repente um filho dele não está assistindo Netflix, né? Assistindo um desenho ou consumindo algum conteúdo da mesma internet, né? Então, com o Citrix Analytics, a gente consegue ter todo esse wrap-up da solução como um todo, de como que o usuário está performando dentro do ambiente. Perfeito, perfeito. O Analytics, ele é essa ferramenta. Acho que é legal a gente frisar isso, né, Gabi? Exato. De onde que a gente encaixa o Analytics, né? O Analytics, ele é essa ferramenta de apoio, principalmente para TI. Para o usuário, vamos pensar, o usuário ele não sabe se existe um Analytics por trás ali, mas ele vai sentir no desempenho da sessão dele. Ele vai saber, de repente, que aquilo que ele está tendo de boa performance é parte do trabalho que a gente faz com Analytics, de análise, de tomadas de decisões. E o Analytics é um ponto importante. Ele também tem as tomadas de decisões autônomas, digamos assim, baseadas nos thresholds, né? Fazendo um apanhado, pessoal, então a gente tem uma central que coleta diferentes fontes de informações, tá? Sejam de usuários, dispositivos, conteúdo, aplicações de rede, joga para dentro do Analytics, o Analytics tem toda a engenharia dele de processo disso, e isso é chaveado entre as consoles, né? O que é segurança, joga para segurança e toma as decisões de segurança que precisam ser tomadas. O que é performance, aquilo que a gente tem de latência, como que está a RTT, round trip time da sessão e tudo mais, ele joga na vertente de performance. Maravilha. Agora a gente, tendo um aspecto mais técnico, pessoal, da solução, o Citrix Analytics, ele se baseia em 3 principais pilares, né? Hoje, é muito forte o pilar de segurança e o pilar de performance, né? E o que cada um desses pilares, ele administra, ele coleta de informação dentro do ambiente de vocês, né? Quando a gente fala de Analytics para segurança, voltado à segurança, a gente olha muito o usuário, a acessão do usuário, o acesso daquele usuário. Então, a gente tem insights de performance da sessão, a partir do momento que ele conectou, né, até todo o tráfego, todo o trabalho que ele executou durante o dia, né? Então, o Analytics Security, ele traz todos esses insights voltados ao usuário. Então, se de repente o usuário ligou para o Helpdesk, a gente recebe muita demanda disso, né, de clientes que utilizam base Citrix, que não tem, por exemplo, um Analytics. O usuário ele enfrenta uma dificuldade de lentidão, né? Então ele liga no suporte e ele comenta, pessoal, a minha sessão está lenta, né? E como investigar isso? É o endpoint do usuário, o Team Client ou o Raspberry que ele está conectado? De repente o cabo de rede está com problema? Ou de fato existe um problema na internet, na conexão daquele usuário? Ou é o VDA? Então o Analytics Security ele vai trazer todos esses insights, né, de segurança e de performance também, quando a gente olha para o pilar de performance, do 0 ao 100 do que o usuário está acessando, né? E tem um ponto legal, isso daí, né, Gabi, que teve até um exemplo num cliente também que usa Analytics. O Analytics, ele estuda também, ele tem essa inteligência de estudar muito o comportamento do usuário, né? Perfeito. Entender que o Gabriel, ele tem o uso das 8 às 18, ele acessa do dispositivo X e da rede Y, ele tem ali a mecânica de entendimento primeiro. Então, ele aprende, né? Durante um tempo ele aprende. Se algo muda, né? Falando de segurança, se algo muda desse contexto, ele vai alertar. Então, a gente teve esse exemplo que é bem interessante. O cliente em específico utilizava o OneDrive mapeado dentro do nosso Content Collaboration. E a empresa não bloqueava e não restringia o tipo de dado que estava ali dentro. Podia ser alguns dados pessoais, que é um espaço considerável. E teve uma retirada muito grande, né? Um download muito grande de arquivos em um horário que não era o habitual. Nesse momento, o Analytics tomou uma ação, que foi de bloquear esse usuário, não permitir com que ele voltasse a utilizar o ambiente Citrix. No dia seguinte, o cara foi lá e falou, poxa,
estava fazendo ali um backup de uns arquivos meus, pessoais e tal, tá aqui os arquivos. Aí a gente viu que não tinha absolutamente nenhum problema nisso, mas ficou como um caso interessante, né? Um caso onde o Analytics poderia ter evitado uma extração de informações. Excelente. Isso é um ponto extremamente importante. A gente vai ver na prática isso, na demonstração, todas as decisões que o Citrix Analytics faz quando ele identifica qualquer problema, qualquer ação incomum daquele usuário dentro do ambiente, né? Então, quando a gente fala de security, o usuário, toda a aplicação que ele está abrindo, os dados, a gente volta nesse quadrante. Então, como o Luan comentou, o Citrix Analytics, ele nada mais é do que uma solução de machine learning da Citrix, com inteligência artificial, e ele analisa o comportamento de todos os usuários. E ele categoriza isso por score, né? Então, o usuário Luan, ele tem um score determinado, ele sempre trabalha das 8 às 6 da tarde, as aplicações comuns dele é o SAP, o Proteus, né? Um VDI, de repente. Então, ele tem aquele score, ele tem aquele perfil de uso, né? A mesma coisa para o usuário Gabriel, por exemplo. O Gabriel, ele está em outro turno, né? Ele trabalha das 2 às 10 da noite, né? Então, o Analytics, ele endereça todos esses scores e categoriza isso para o usuário. Aqui a gente tem um exemplo de como a solução trabalha de fato, né? Vamos imaginar que o Luan, ele tem um perfil dele de abrir as aplicações rotineiras, trabalhar com aquele perfil e, de repente, ele começa a fazer um download excessivo na rede, sendo que não é o comum daquela atividade dele do dia a dia. O próprio Analytics, ele consegue identificar tudo isso, né? Então, ele coleta todo o acesso do produto Citrix que você está fazendo, se é de um Citrix Gateway Services, se é de um Citrix Gateway on-premises, né? Se é uma aplicação, se você está utilizando o Endpoint Management ou Content Collaboration, ele faz esse filtro de risco de indicadores, né? Poxa, o Luan tem esse comum, ele fez uma ação indevida. Então, isso gera um indicador para o Citrix Analytics. E, a partir disso, ele toma a decisão em cima de Machine Learning e inteligência artificial. Né? Legal. E bacana como ele expõe essas informações depois, né? Na forma de score. Isso é bem legal, que você que administra, o dashboard ali já fica muito evidente. Quando você bate o olho, você já vê que, poxa, o usuário ali está com um score muito alto. Tem alguma coisa que não deveria, né, algo que não está legal. Então, a dashboard, inclusive, vocês vão ver isso na prática, na demo, ela é muito intuitiva, ela traz todos os insights dos usuários, né? De fato, que as tomadas de decisões, o que o usuário está fazendo ali em tempo real, e você tem todo o histórico disso. Quando a gente olha agora para a performance, né? O Analytics Performance, a gente olha muito para o desempenho do usuário, de como está a qualidade da sessão daquele usuário, como que está a latência ali do protocolo ICA do usuário, se aquela aplicação está fazendo o tráfego correto de imagem, né? A gente tem clientes que trabalham com produtos de alta qualidade, né? Aplicações 3D, onde ele tem que ver todo o diâmetro daquela aplicação dentro do protocolo do Citrix, né? E como que a gente identifica se o ponto de conectividade daquele usuário é adequado para aquela aplicação? Se aquela aplicação ela vai trabalhar com uma performance boa e entregável, né? Então, a gente tem todos esses insights dentro do Analytics Performance. Um outro ponto, a gente também tem a nível de performance do usuário, a sessão. Então, vamos imaginar que o usuário entrou em contato com o time de Helpdesk com um problema de performance, né? Acabei de logar no Citrix e minha sessão fica ali carregando. Depois de 1 minuto, aquele VDI, aquela aplicação é disponibilizada. Ou seja, o usuário ficou esperando 1 minuto para carregar a máquina dele, o VDI dele. Como que a gente rastreia isso, né? Sem uma solução de Machine Learning? Então, o Analytics Performance, ele traz o tempo que a GPO daquela sessão demorou para carregar, o tempo do script de logon, o tempo da sessão como um todo. Então, ele traz todos esses insights e você consegue ver de uma forma assertiva onde está o problema. A sessão demorou para carregar. É a GPO? É o script de logon? Onde está o problema? Então, com o Citrix Analytics, você tem todo o tempo que cada componente ali no perfil demorou para carregar. Então, você busca uma assertividade para isso.
Tendo agora uma visão, né, de como o Analytics Performance ele trabalha operando tecnicamente, ele é muito similar ao Analytics Security, né? O Analytics Security vai olhar toda a segurança do usuário e o Performance, de fato, a velocidade, a qualidade do usuário na ponta. Então, como que está a latência, né? Se aquela conexão está apta para entregar uma boa experiência para o usuário, como que está o logon e o tempo de duração daquele perfil, né? A GPO demorou, o script de logon demorou, quais são as falhas que ocorreram naquela sessão. A gente enfrenta muito isso para usuários, para clientes de base Citrix, né? O usuário conectou no Citrix, ele deu um timeout, deu falha de logon. Como que você investiga isso de uma forma assertiva, né, essa falha de logon? Então, ele trabalha, ele gera todos esses insights, né, em um painel lá no Analytics e ele reporta isso para você com qualidades. Se a qualidade está boa, se a qualidade está excelente, se ela está mediana, né? Então, na nossa demonstração, a gente vai ver na prática todos esses insights, todos esses detalhes. E pegando um gancho do que você está falando, Gabi, não necessariamente uma boa conexão, uma internet com alta banda, né? Exato. Representa uma qualidade boa para navegação e para uso da solução. Então, a latência, o que ela está aqui como um dos fatores decisivos para a performance do usuário? Porque a latência é o que influencia no final das contas. Obviamente, exato, você tendo uma banda maior, né? Você tendo mais uma larga, né, banda para navegar, auxilia, contribui. Excelente. Mas isso não adianta nada você ter ali 100 megas, 200 megas de internet, sua latência está a 300, 400 exato, milissegundos. O usuário vai ser afetado. O mesmo vale, muitas vezes, para tempo de logon, né? Inúmeros casos onde a gente já pegou tempo de logon alto, com o usuário passando de 1 minuto, e quando você vai fazer o drill down da coisa, você percebe que a conexão ela é um fator muito determinante também, porque o usuário ele está usando naquele momento o máximo do que ele pode para baixar todas as... Perfeito. Vamos imaginar que Citrix é sempre tela, o que a gente trafega, e esse é o mágico da solução, você trafega só tela, né? E naquele momento você está baixando a carga maior. Depois, são frames que ficam navegando. Então, no logon é o momento mais crítico. Se ali você não tiver uma performance boa, com certeza o seu tempo de logon vai ser impactado. E aí é onde entra o Analytics, para poder dar essa visibilidade para a gente, né? Perfeito. Eu costumo dizer que o Analytics, ele é o nosso advogado sempre em todas as discussões, né? Porque, exatamente. É um braço de apoio, né, para o time de TI. E esse exemplo que você deu é muito interessante, que a gente vive isso na prática, né? Ainda mais nesse momento de nuvem, de cloud, muitos clientes que têm uma velocidade de internet muito boa, porém o workload dele está numa cloud nos Estados Unidos ou na Europa, de repente. Então, a conexão é boa, mas a latência é alta, exato, né? Então, tem sempre um ajuste a se fazer, né? Bom, pessoal, acho que agora fazendo o wrap-up antes da nossa demonstração, isso daqui, vocês vão ver essa tela, né, depois na minha demo, isso daqui é como que o Analytics, ele traz esses insights para você, a nível de dashboard. Então, a gente tem uma dashboard unificada, com todos os relatórios, com todos os insights do que está acontecendo ali no seu ambiente. É um dashboard muito intuitivo, então, se você nunca teve contato com a solução, a primeira vez ela é muito intuitiva, você vai navegando ali, ela vai te levando para lugares que te trazem informações muito poderosas, né, para você, de fato, construir um ambiente consolidado e entregar a melhor experiência para o usuário. Então, essa é a telinha do dashboard principal do Analytics Performance e do Analytics Security, né, com todos os insights ali de segurança. Agora, a gente vai para a nossa demo, vai ser uma demo rápida de 10 minutos no máximo, onde a gente vai mostrar na prática como que a solução ajuda os administradores de TI, o time de Citrix que administra esse ambiente, nas tomadas de decisões, na melhoria daquele ambiente, e como que você traz o Analytics para próximo de você para construir um melhor ambiente para dentro da sua estrutura. Tá? Bora lá? Pessoal, agora a gente vai para a nossa demo, eu estou aqui em um ambiente de demonstração, né? Com todo o conteúdo que o Analytics mostra para a gente. E eu vou navegar aqui na solução e eu vou mostrar como que é intuitivo e prático, de fato,
os insights que o Citrix Analytics traz, né? Então, eu estou aqui em Analytics Security, na dashboard principal, e aqui ele já mostra para mim como que está o nível de segurança do meu ambiente, né? Eu tenho 12 alertas aqui de risco que pode trazer uma vulnerabilidade para dentro do meu ambiente. Então, o que está acontecendo com esses 12 usuários? Eu tenho 6 alertas aqui que geram um risco mediano, né? Que eu devo tomar uma ação, devo aplicar uma política, e aqui riscos baixos, né? Riscos que a longo prazo que eu posso investigar com mais detalhes. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui um desses usuários que está nessa lista de 12 usuários de risco, né? Eu vou pegar o exemplo da Maria Dias, né? E eu vou investigar o que o Analytics coletou de informação desse usuário, de todo o seu acesso, que trouxe, de fato, uma vulnerabilidade para o ambiente, né? Então, aqui ele gerou um alerta de risco para o Endpoint Management, né? Uma aplicação em Jailbroken. Esse Jailbroken normalmente são aplicações que não são homologadas, por exemplo, para um iOS ou para um Android, né? Então, isso é muito comum de vírus, né? Malwares e aplicativos que coletam a informação do celular do usuário, né? Então, ele sempre é categorizado como jailbroken. Então, aqui a gente tem esses alertas de que 7 dispositivos em jailbroken, né, foram identificados durante as 6h30 até as 6h45, né? E a gente vai navegando aqui e mostra todos os alertas que o Analytics foi gerando aqui para a gente. Por exemplo, device em blacklist. Então, a usuária Maria, por um determinado momento, ela tentou se conectar de 16 dispositivos, né, que estavam na blacklist de aplicação. Então, isso começa a identificar um risco para o seu ambiente, uma tentativa de invasão. Aqui nesse alerta de EPA, né, que é o Endpoint Analysis, ele identificou, por exemplo, 4 alertas, né, de conexão do Citrix Gateway para esse ambiente. Então, vamos imaginar que hoje você está utilizando o Citrix Gateway com o Endpoint Analysis e o Analytics, ele coletou essa análise que o EPA tentou fazer. Então, de repente, eu quero checar se essa máquina tem um antivírus, eu quero checar se essa máquina tem um certificado específico para liberar a sessão do usuário, né? Então, ele gera esses alertas aqui. Então, conforme... Acho que tem uma parte legal aí, Gabi, do histórico, né? A timeline que ele traz, do tempo, sim, do perfeito. que está acontecendo durante um tempo ali. Então, é legal e é fácil de você consultar como que esse usuário chegou a esse score mais alto. Exato, perfeito, Luan. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem o time, né, de cada alerta do que foi gerado na conexão do usuário. E veja que às 22 horas da noite, todas essas atividades desse usuário gerou um risco, né, para dentro do ambiente. Então, o próprio Citrix Analytics, como uma tomada de decisão para garantir a segurança do ambiente, ele startou o Session Recording, né? Então, ele iniciou a gravação da sessão daquele usuário para, de fato, investigar o que o usuário estava fazendo, né? Se existia ali uma ação, de fato, que traria uma vulnerabilidade para a companhia, e o administrador ter essa gravação para ser investigada, né? Outros alertas também de dropar a sessão. Então, aqui, como vocês podem ver, tem muitos alertas ali de largo upload, né? Então, o usuário está fazendo upload, download com muita frequência e de um tamanho excessivo dentro da infraestrutura. Aquilo que não é comum da Maria, né? Aquilo que a gente comentou anteriormente sobre o score, né? Eu tenho um score, eu tenho ali um perfil de comportamento e, de repente, eu começo a fazer um upload excessivo, um download excessivo ali no Sharefile, dentro do meu VDI. Então, o próprio Citrix Analytics, ele dropa a sessão desse usuário e gera um alerta para o e-mail, para o próprio usuário e para o administrador. Senhor usuário, sua sessão foi dropada devido a medidas de segurança, e um alerta também é gerado para o administrador para ele monitorar isso com o tempo, né? E essas ações são aquelas que nós comentamos automáticas, né? As políticas e as ações que são configuráveis, né, Gabi, no Analytics. Então, essas ações mesmo, né, o que ele toma de decisão é baseado no que a gente vai mostrar agora. Então, isso tudo não teve interação nenhuma. Isso tudo foi de
forma automática baseado no comportamento. Perfeito, Luan. Aqui em Settings, né, onde eu faço todos os meus indicadores e todas as minhas políticas que ajuda o administrador na tomada de decisão, né? Então, eu quero, por exemplo, tomar uma decisão de startar o Session Record, a gravação daquela sessão, quando eu tiver um número de download excessivo na minha rede, né? Então, a partir do momento que o usuário ele tem aquele score, ele faz um download excessivo na rede, eu starto aqui o Session Record. Ou, de repente, o usuário ele entrou no alto risco, né, numa categoria de alto risco naquela ação, e eu quero fazer o logoff daquela sessão, né? Então, de fato, você impede de, por exemplo, se de fato o seu ambiente foi invadido, se não é o usuário Maria, por exemplo, e for um hacker ali acessando o seu ambiente, automaticamente o Analytics identifica esses comportamentos de risco e ele dropa a sessão daquele usuário, ele bloqueia o acesso daquele usuário. Então, o usuário automaticamente ele vai ter que entrar em contato. Pessoal, eu estou com a minha sessão bloqueada. E por quê? Aí o administrador vai conseguir investigar tudo isso, né? Outro ponto, por exemplo, o usuário Citrix que está utilizando o Content Collaboration, o famoso Sharefile, você iniciou um download excessivo. Automaticamente eu desativo aquela zona de arquivo publicada para aquele usuário, né? Então aqui, pessoal, é um pouquinho das políticas que ajudam, né, os administradores nas tomadas de decisões. É de fato um braço, um apoio para o time de TI para ter uma ação rápida e assertiva quando o usuário tem uma vulnerabilidade dentro do seu ambiente, né? Se eu clicar aqui em Create Policy, né, vocês notam a quantidade, o mundo de caminhos que eu tenho para isso. E legal isso que você falou mesmo, Gabi, a quantidade de templates, né, já pré-estabelecidos que simplesmente você clicando e é bem intuitivo, na verdade, você criar, né, porque ele vai trazendo ali num conceito de se algo acontecer, tome tal decisão, né? Então tem uma lógica em cima disso, né? Pegando ali também aquela parte onde é dividido os produtos também. Então é bem intuitivo, não tem a condicional, ela é muito simples de você configurar para os usuários e feito isso, aquela tomada de decisão anterior que o Gabriel mostrou, ela já começa a valer. Então ele é instantâneo, não tem replicação, não precisa esperar o usuário fazer logoff, nada do tipo, né? Ele já começa a entender tudo em tempo real. Perfeito, Luan, excelente colocação. Então, pessoal, como vocês viram, notem que é simples, né? A forma de navegação, a forma que eu crio indicadores, que eu vejo os insights desses usuários, né? E um ponto interessante é que, a partir do momento que você é um cliente Citrix Cloud e você habilita o Analytics e conecta de fato, né, com a sua farm, ele já faz essa análise automática, né? Então, ele já tem políticas default dentro do ambiente e já traz esses insights de uma forma prática e automatizada para você. Agora, olhando o lado de performance, né? A gente falou bastante ali do Analytics Security, né? Voltado à segurança, a tomada de decisão, como que a gente consegue, né, usar esse produto como um braço direito da TI. Agora, olhando para um aspecto de performance, aqui a gente tem insights de toda a velocidade da sessão do usuário, tempo de logon, como que está a qualidade de fato do meu ambiente Citrix, né? De todas as minhas aplicações, dos meus VDIs, né? Do meu ambiente Workspace. Então, veja que aqui eu tenho todo o histórico, né? Das últimas 2 horas, do que foi coletado no meu ambiente, das últimas 12 horas, um dia, e eu tenho histórico até de um mês, né? De todas as minhas sessões. Então, o que ele mostrou aqui para mim de insight no Analytics Performance, nas últimas 12 horas? Eu tive 210 sessões com uma excelente user experience, né? Ele chama de UX aqui. Então, a experiência do usuário foi uma experiência muito boa, de 210 sessões. Eu tive aqui 109 usuários que tiveram uma sessão mediana, não foi excelente nem ruim, mas tem ali pontos a serem customizados, que a gente pode melhorar para que ele se torne excelente. E aqui eu tenho 12 sessões que, de fato, teve uma experiência ruim do usuário, né? E como que você identifica isso? O que eu posso melhorar no meu ambiente, né, dessas performances ruins? Então, eu vou clicar aqui
nos 12 usuários, né, que tiveram... E esse drill down é muito legal, né, Gabi? Perfeita, Porque exato. aí você simplesmente clicando em cima dessa exibição das conexões que não estão legais, ele já vai te trazer exatamente os usuários que estão tendo esses impactos, né? Então não precisa ali ficar buscando quais são os usuários baseado em algum relatório, extrair CSV para tratar essa informação. É drill down, totalmente intuitivo, clicou ali, ele já vai trazer as informações. Excelente, perfeito. Então aqui a gente tem os principais indicadores, né? Como o Luan comentou, esse drill down traz uma efetividade muito grande para a gente analisar o ambiente. Então, na disponibilização da sessão, a gente analisa todas as falhas, né? Se houve uma falha na máquina, de fato, que o usuário tentou conectar, se o client connection, né, estabeleceu ali uma sessão com sucesso, se houve uma velocidade boa. Aqui, em duração da sessão, isso daqui é um insight muito bom, que traz informações relevantes para quem administra o ambiente Citrix, né? Então, quanto tempo demorou para carregar aquela GPO na sessão do usuário? Como que foi o script de logon, né? Quantos scripts de logon eu tenho naquele perfil? Será que, de repente, eu não consigo customizar isso para melhorar, de fato, o tempo de logon daquele usuário? O start daquela VM, na hora que o usuário conectou no Citrix e chamou o seu VDI, aquela VM ela foi startada num tempo bom, né? Aonde ela está armazenada, no pool de storage, no host físico, né? Existe processamento, existe performance para essa VM. Então aqui você tem informações bem relevantes, né? De toda a performance do seu ambiente, né? A resiliência dos usuários, a performance de logon e como de fato está a disponibilidade na sessão desses usuários, né? E aqui você pode ir navegando, né, dentro dessa solução e vendo todos os detalhes da GPO, se ela demorou para carregar, se ela teve uma excelente velocidade ou uma velocidade muito ruim, né? Você tem todas essas informações em uma única dashboard. E esse insight de possíveis razões do problema é muito legal também, porque ele já está com um indicador ali, quer dizer, a gente já sabe que a sessão não está saudável, porque ele está com um score negativo, mas ele dá aquele possíveis razões, onde o Gabi clicou ali e trouxe assim, quais são as possíveis razões por a gente estar enfrentando um alto tempo de GPO, né? Porque no final das contas, a gente sabe a dependência que o ambiente Citrix tem da arquitetura como um todo, né? E o Analytics é exatamente para isso, para a gente ter todas essas informações de uma forma mais categorizada, uma forma mais trabalhada, né? Exatamente. Como o Luan comentou aqui, né? Você clica nas possíveis razões, ele traz aqui, de fato, o que pode estar acontecendo ali de aplicação de GPO, que traz essa lentidão e tudo mais. Né? Perfeita colocação, Luan. Pessoal, então, até mesmo para não tomar muito tempo de vocês, né? A gente tem ali na sequência um wrap-up de todo esse webinar, né? A gente vai ter o nosso sorteio. Você que se inscreveu, que está participando agora, você vai estar concorrendo a uma caixa de som da JBL, então fiquem até o final com a gente, né? A gente já está no momento de encerramento. E a Populous, nós vamos gravar vídeos mais técnicos, mais detalhados das soluções Citrix, inclusive do Analytics, e isso vai ser publicado nas nossas mídias sociais, né? Então, você vai ter ali a possibilidade de acompanhar os nossos vídeos, as nossas demonstrações mais técnicas, e todo esse conteúdo vai ser disponibilizado nas nossas mídias sociais para vocês assistirem posteriormente, tá? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação, para a gente fazer o nosso wrap-up, e obrigado até o momento. Bom, pessoal, depois dessa aula do Gabi, é bom que a gente faz o webinar, mas a gente aprende, né? Isso que é bom, depois dessa aula aí, e acho que o intuito foi esse, pessoal, trazer para vocês não só o PPT, né, mas um pouco mais do que a gente vive e do que a gente tem de experiência, né, de como o Analytics contribui positivamente para tudo isso que a gente está falando, e a demonstração, ela serve muito para vocês verem a facilidade. Não tem complexidade nessa solução, não é uma solução onde você tenha que aplicar um esforço gigantesco de implementação ou de administração, né? É tudo muito simples. O intuito dele é justamente ser uma ferramenta muito mais simples, né? Então,
o wrap-up disso tudo que nós falamos até agora, mais a demonstração, é isso. O Analytics ele vai ser esse cara de análise de o que está acontecendo, de tudo que está acontecendo na infraestrutura Citrix. Infraestrutura, a gente sempre fala em infraestrutura Citrix, porque não é só Citrix, né, Gabi? Exato. O ambiente Citrix, ele depende de componentes. A gente nunca vai ser um ambiente totalmente independente, né? Então, exato, a dependência nos torna muitas vezes vulnerável. E o Analytics vem justamente para quebrar um pouco isso, dar um pouco mais de informações, preparar muito mais para, olha, o ambiente Citrix, né? Acho que cansou de sair de calls e muitas vezes algumas reuniões onde o ambiente Citrix ele é punido por algo que ele não está causando. Isso é muito comum. O front do usuário é sempre o ambiente Citrix. Então, o Analytics ele tem esse intuito, né? Exatamente. É uma forma de você ter informações relevantes para levar para um time de networking, para um time de storage, por exemplo. Se seu ambiente Citrix está com problema, o Citrix sempre é ocupado, exato, né? Como que está a infra por trás? Os links de internet estão ok? Os switches, a parte de network, o storage, os servidores que estão balanceando tudo isso está bacana? Então, o Analytics, ele consegue te trazer essa informação mais detalhada para você ter um poder de argumento com todo o time de TI para resolver de fato o problema, né? Perfeito. A gente vai para as nossas Vamos para uma sessão, né, agora de perguntas. Pessoal, tivemos perguntas? Tivemos 23 perguntas. 23 perguntas? Legal, ótimo. Pessoal, a gente teve então 23 perguntas. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas a gente se coloca à disposição de entrar em contato com cada um de vocês e responder essas perguntas. Eu acho que seria interessante. Quais são as perguntas mais... Vamos complicar eles ali. Se a gente conseguir pegar pelo menos algumas perguntas relacionadas, a gente faz umas 2 ou 3 até para não comprometer o tempo também. E depois, pessoal, a gente compila tudo isso, a gente tem o nome de vocês, quem fez a pergunta, individualmente a gente entra em contato para esclarecer as dúvidas e até se tiver as dúvidas a gente já faz tudo num único momento. Vamos Perfeito. lá? Bom, Rafael Silva perguntou como o Citrix Analytics é licenciado. Legal. Rafael Silva, obrigado pela pergunta. Foi o seguinte, a dúvida dele é como o Analytics é licenciado? Excelente pergunta. Ótimo. Eu faço essa, você faz a... O licenciamento do Analytics, ele é sempre por usuário, tá? E sempre exclusivo Citrix Cloud. Então, o licenciamento dele pode ser para uma única feature de performance ou segurança, ou o bundle todo, tá? Então, o licenciamento é sempre feito por usuário exclusivo para SaaS, né? Até pelo contexto faz todo sentido ele ser um software SaaS, e dá para licenciar individualmente. Quero só performance? Não tem problema, dá para licenciar. Quero só segurança? Também não tem problema. Para mim faz sentido os dois, o bundle é a melhor indicação. Excelente. E a outra pergunta? A segunda pergunta é: a licença do Citrix Analytics faz parte de algum bundle? A licença do Citrix Analytics faz parte de algum bundle? Excelente pergunta. Para clientes que já utilizaram o Citrix no passado, antigamente sim, o Citrix Analytics ele fazia parte do bundle do Citrix Cloud, mas hoje, atualmente, ele não faz mais parte da solução Workspace, digamos assim. Ele é um add-on, então ele é um produto apartado. Se você é um cliente Citrix que utiliza Virtual Apps and Desktop, ou por exemplo, ShareFile Endpoint Management, tudo isso dentro do Citrix Cloud, você pode fazer o add-on do Citrix Analytics. E junto com o licenciamento, como o Luan comentou, por usuário. Então, ele não faz parte hoje de um pacote de licenciamento. Ele é individual em um add-on do seu licenciamento. Legal. E essa pergunta é muito boa, porque a gente teve questionamento no passado, né? Sim. Para mim não faz sentido ter o pacote todo. Eu queria o Virtual Apps and Desktops mais o Analytics. Exato. E a gente não tinha essa opção, então acho que veio muito bem, né? Entrou muito... Excelente. Bom, pessoal, então as outras perguntas, são 23 perguntas, né? Eu acho que a gente ia tomar todo o almoço de vocês e se coloca à disposição de entrar em contato com cada um de vocês por e-mail ou por telefone, para aqueles que a gente já conhece,
de repente até marcar uma conferência para entrar mais no detalhe técnico, dependendo da dúvida de vocês. Então, eu e o Luan, a gente se encarrega de fazer esse push de contato com vocês para tirar todas essas 23 dúvidas e perguntas que surgiram aqui ao longo do webinar, né? Show. E obrigado a todo mundo que perguntou e interagiu. Excelente, maravilha. Queria agradecer, né, a presença de todos. E nosso intuito principal foi trazer um pouco perceber que a gente tem um poder bem grande nas mãos com Analytics e não eram todos os clientes que tinham essa visão do quanto que o Analytics pode contribuir positivamente, né? Então, a gente se sentiu na obrigação de levar um pouco mais de informações, como o Gabriel comentou. O webinar, ele sempre é uma parte dos nossos conteúdos, então nós temos geração de conteúdos offline que estão disponíveis nas nossas redes, tá? A gente está sempre criando conteúdo novo. A gente deve fazer uma sequência agora no Analytics explicando cada componente, como integrar, e não só da JBL, a gente preparou também algo exclusivo para os participantes que estão até agora. Então, a gente já está com a lista, né, do pessoal que está aqui ainda conectado. Para os clientes que têm o licenciamento Citrix Cloud e ainda não utilizaram, não conhecem o Citrix Analytics, a Populus vai dar, inteiramente gratuito, não vai ter absolutamente custo nenhum, uma POC ou uma demonstração a fundo da solução dentro do ambiente atual, tá? Importante também, acho que a gente esqueceu de falar isso. Isso não tem impacto nenhum na produção, tá, pessoal? Simplesmente habilitando o Analytics, você não corre nenhum risco de parar, nada do tipo. Exato. Ela é uma ferramenta que integra. Então, para os participantes, de novo, excelente. A Populus está se prontificando, entre em contato se fizer sentido, nunca testou, nunca viu a solução, aciona a gente, fala comigo, fala com o Gabriel, que a gente organiza, marca uma agenda para colocar no ambiente e vocês verem tudo aquilo que a gente falou aqui na prática, né? Excelente. Então, é todos os clientes que já utilizam o Citrix Cloud, exatamente, né, que não testaram o Analytics. Pessoal, eu acho que é uma oportunidade boa para a gente fazer um teste, né? A gente gosta de mostrar, mas vamos fazer também. Exatamente. Né? A gente gosta de, na prática, colocar. Excelente. Novamente, pessoal, obrigado pela participação de cada um de vocês. Fiquem ligados porque a gente está lançando bastante conteúdo, a gente está com bastante novidades, a gente tem uma cadência sequencial aí de webinars também. Perfeito. Tá? Então, fiquem ligados, qualquer dúvida, a gente está inteiramente à disposição e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.